Boa noite a todos. Hoje, no nosso último encontro do Conhecimento Sagrado, módulo 1, graças a Deus, a gente já tem o módulo 2 começando em janeiro, e muito felizes, né? Esse ano que está terminando, e essa oportunidade muito grande que a gente tem tido desse estudo. Sejam todos muito bem-vindos. Marco, bem-vindo. Opa, muito obrigado. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Agora com ar fica melhor. Todos vendo minha tela? Sim, estamos vendo a sua tela, aula 12. Tá certo? Ok. Sim, perfeito. Ok. Então, Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco e possa nos orientar para que nossas mentes estejam conectadas ao sagrado. Nossa última aula desse ano, do módulo 1, vamos dar continuidade para falar sobre o hinduísmo, e hoje nós vamos falar de uma literatura que, ao mesmo tempo, é um mito, mas é um contexto épico, é um contexto de lições morais com uma profundidade muito grande. Nós vamos falar do Bhagavad Gita. E, para lembrar vocês, eu vou colocar aqui um slide da aula passada, onde eu disse para vocês que o Bhagavad Gita, na realidade, ele é um capítulo do Mahabharata. O Mahabharata era como a Índia era conhecida em tempos áureos, tá certo? Então, o Bhagavad Gita é, na realidade, um capítulo do Mahabharata. Mas, ao mesmo tempo, o Bhagavad Gita se torna a essência de todo o conhecimento védico. Daí a grande importância do Bhagavad Gita. Gita significa canção, Bhagavad significa Senhor. Então, é a canção do Senhor. Se você pegar o livro original, que é esse livro aqui, ó, onde tem, né, Krishna como o condutor da carruagem e Arjuna, né, aqui o príncipe, Pandava, você vai ver, o livro tem quase 1000 folhas. Tá? Então, é um livro extenso, com muito conhecimento. Muitas coisas que a gente vê hoje no Espiritismo, principalmente que são trazidas por Joana de Ângeles, na realidade já estava escrito lá no Bhagavad Gita. Então, o conhecimento védico é um conhecimento milenar. Lembrando que Veda significa conhecimento. Eu vou lembrar para vocês como o Bhagavad Gita inicia, antes de colocar essa aula 12. Na realidade, há uma briga entre primos, né? Entre os Pandavas e os Kauravas, e eles brigam pelo poder de uma cidade, tá? Que é Hastinapura. E os exércitos se posicionam, né, em Kurukshetra, que é o campo de batalha, e eles estão prestes a entrar na guerra. Uma primeira coisa que vale a pena a gente lembrar, que guerra no Ocidente está ligado ao conceito de destruição, de morte. E guerra no Oriente, principalmente naquela época, era um conceito de reciclagem. Tá certo? Então, a guerra que é travada no Bhagavad Gita, vocês vão entender, é uma guerra interna, é uma metáfora para vamos dizer assim, a conquista de um estado de consciência interior, que é representado pela cidade de Hastinapura. Né? Então, estão lá, né, os dois exércitos, o exército dos Pandavas e dos Kauravas, e eles estão brigando pelo poder da cidade de Hastinapura. Hastinapura, na realidade, é uma metáfora para a conquista
de um estado de consciência superior. O homem torna-se, ou aproxima-se do divino, melhor, quando ele eleva a sua consciência. E os Pandavas, onde Krishna vai estar, né, como o cocheiro, praticamente, de Arjuna, que é o príncipe Pandava, ele representa o estado superior, o estado espiritual. E os Kuravas, que está do outro lado, que são os primos de Arjuna, tio, professor, eles representam a simbologia da materialidade. Então, na realidade, o Bhagavad Gita é um grande ensinamento sobre a batalha que se trava no interior do homem entre a conquista da consciência, e essa conquista da consciência é uma batalha permanente entre as forças espirituais, que é representado pelos Pandavas, e as forças materiais, que trazem o conceito do apego, do desejo, do ego. Então, os Kuravas representam isso. Então, na realidade, todo esse poema épico é uma metáfora, ao mesmo tempo um conceito de mitologia, mas que traz personagens que estão dentro de cada um de nós. Todos os personagens que você vê no Bhagavad Gita, eles fazem parte da tua persona, da tua personalidade enquanto ser humano encarnado. Lembrando que Krishna é representado pelo seu Atman, Arjuna é o conceito da sua consciência, porque no Bhagavad Gita, o Arjuna é o aspirante a uma elevação de consciência. E a essência do Bhagavad Gita é exatamente o diálogo entre Krishna, que é o cocheiro, que é o que vocês veem aqui, ó, à frente, tá? Conduzindo os cavalos, e Arjuna, que é o príncipe. Só que quando eles estão prontos para a batalha, né, quando os exércitos já estão de frente um para o outro, Arjuna fraqueja. Ele acha que ele não pode lutar. E ele se surpreende quando Krishna fala para ele: prepare-se para a batalha. Por quê? Porque, na realidade, essa batalha é uma batalha interna, é uma batalha interior. Se você se perguntar quem são seus primos, seus irmãos, aqueles que são muito próximos de você, que estão na sua essência, é o seu vício, são os seus defeitos, né? Em outras palavras, é o seu orgulho, é a sua vaidade, é o seu egoísmo. Então, o Bhagavad Gita além de ser uma mitologia belíssima, um épico indiano, ele é, na realidade, um tratado de educação moral, vamos colocar assim. E traz, né, há mais de 3.000 anos antes de Cristo, um conceito que hoje o Espiritismo consegue traduzir de uma forma, vamos dizer assim, mais clara para nós. Mas tudo que você pensar que você encontra nos livros de Kardec, de André Luiz, de Emmanuel, já tinha sido dito no Bhagavad Gita, muitas vezes por metáfora, tá? Mas todo aquele conhecimento já se encontrava lá. Então, realmente, é um livro de estudo, é um livro que merece essa vamos dizer assim, essa nossa rendição para essa leitura que é extremamente rica. Puxa, Marco, eu não vou ter tempo de ler esse livro aqui. Esse aqui é o original, né? O Bhagavad Gita como ele é, né? Eu comprei esse livro quando eu estudava o Bhagavad Gita ali na base, né? Antes de chegar à subida do Alto da Boa Vista, que tinha, eu acho que ainda tem um templo Hare Krishna lá. Eu estudei lá. E o meu instrutor, coisa engraçada, do Bhagavad Gita, e também foi meu instrutor de sânscrito, que eu estudei sânscrito também, ele tinha sido meu aluno no SEMA. Ele tinha sido meu aluno, se não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu dava com a Claudinha, que já está no mundo espiritual, né, a Cláudia Amazoni, e
ele é um excelente aluno, um garoto novo, muito interessante, e ele foi ser o meu instrutor. Eu não sabia, ele já era Hare Krishna na época, e ele tem um amor muito grande nesses ensinamentos, e eu aprendi muito com ele, com o Bhagavad Gita. Marco, eu não tenho tempo para ler um livro de quase 1000 páginas, né? Então compra esse aqui, ó, tá? Da editora, acho que é da editora Pensamento, ele, se não me engano, e tem as passagens de explicação do Humberto Roden, tá? Que é fininho e faz uma boa, vamos dizer, síntese, ok? Então, para que vocês entendam a essência do Bhagavad Gita, que é exatamente o diálogo entre Krishna e Arjuna, sobre esse titubear de Arjuna para a batalha, eu vou colocar para vocês um vídeo de 9 minutos, para que vocês possam entender, não com as minhas palavras, mas no próprio filme, como acontece essa vacilação de Arjuna e os conselhos de Krishna. Arjuna, he's led by Krishna. He's advancing between the two armies. Então, a história está sendo contada, né, por um sábio. Esse de preto é Arjuna, o de branco é Krishna, que é o condutor da carruagem. Eles estão se preparando para o campo de batalha. My legs grow weak. My mouth is dry. My body trembles. My bow slips from my hand. Uncle, cousins, nephews, and Drona, my teacher, they are all there. I can't bring death to my own family. My resolution is gone. I can't defend myself. I will wait here. Nesse momento, os Kauravas estranham o comportamento do Krishna. Has thrown down his bow and his arrows. Why does he bow his head? Where is his pride? Where is his wish to fight? What is this mad and shameful weakness? Stand up and fight. I'm in anguish. I can't see where my duty lies. Teach me. What is Krishna doing? He's speaking to Arjuna. What is he saying? He's telling Arjuna that victory and defeat are the same. He's urging him to act, but not to reflect on the fruit of the act. He says to him, seek detachment. Fight without desire. You say, forget desire, seek detachment. Yet you urge me to battle, to mercy. The words are ambiguous. I am confused. Krishna tells him, don't withdraw into solitude. Renunciation is not enough. You must act, yet action mustn't dominate you. In the heart of action, you must remain free from all attachment. How can I put into practice what you are demanding of me? The mind is capricious, unstable. It's evasive, feverish, turbulent, tenacious. It's harder to subdue than taming the wind. You must learn to see with the same eye a mound of earth, and a heap of gold, cow, and a sage, a dog, and the man who eats the dog. There's another intelligence beyond the mind.
Passion drags us away. Darkness dulls our senses. How can I find this intelligence? With what will? To reply to this question, Krishna led Arjuna through the tangled forest of illusion, began to teach him the ancient yoga of wisdom and the mysterious path of action. He spoke for a long time, very long time, between the two armies preparing to destroy themselves. All men are born into illusion. How can one reach the truth if one is born in illusion? Slowly, Krishna led Arjuna through all the fibers of his spirit. He showed him the deepest movements of his being and his true battlefield, where you need neither warriors nor arrows, where each man must fight alone. It's the most secret knowledge. He showed him the whole of truth. He taught him how the world unfolds. My illusions vanish one by one. Now, if I'm capable of contemplating it, flowing the universe, I see you. At one point I see the entire world. All of the warriors hurl themselves into your mouth. You grind them between your teeth. They wish to be destroyed. You destroy them. Through your body I see the stars. I see life and death. I see silence. Tell me who you are. I'm shaken to the depths. I'm afraid. I am all that you think, all that you say. Everything hangs on me, like pearls on a thread. I am the earth's scent, the fire's heat. I am appearance and disappearance. I am the trickster's hope. I am the radiance of all that shines. I am time grown old. All beings fall into the night, and all beings are brought back to daylight. I have already defeated all these warriors. He who thinks he can kill, and he who thinks he can be killed, both mistaken. No weapon can pierce the life that informs you. No fire can burn it. No water can drench it. No wind can make it dry. Have no fear, and rise up, because I love you. Now you can dominate your mysterious and incomprehensible spirit. You can see its other side. Act as you must act. I myself am never without action. Rise up. My illusion is dissolved. My error destroyed. By your grace now I'm firm. My doubts are dispersed. I will act according to your word. When will they stop talking? If Arjuna refuses to fight, if he is paralyzed with fear,
Let him and his brothers go back to the woods and let me reign. Yes, sir. You who are composing this poem, do you know who will win? The future doesn't exist, Dhritarashtra. But I can give you eyes to see the battle. No. I don't want to see my children die. Então, o que vocês viram nesse vídeo, na realidade, é a essência do Bhagavad Gita, é o diálogo, é a orientação, é a instrução, é a educação que Krishna acende ao Atman de Arjuna. E ele, como é um aspirante para a elevação da própria consciência, na realidade, ele entende aquilo e ele vai para a batalha. Só que essa batalha, na realidade, é interna. É, na realidade, os Pandavas, que, na realidade, tem como príncipe Arjuna, que representa a compreensão da espiritualidade, do, vamos dizer assim, do estado de consciência superior, contra os Kauravas, que representa a materialidade, o apego, o conceito do orgulho, da vaidade, que são estruturadas pelo egoísmo. Então, essa batalha épica se trava dentro de cada um de nós. O Bhagavad Gita, na realidade, nos traz uma compreensão da batalha que nós devemos travar, que hoje nós chamamos de reforma íntima. Então, essa necessidade de transformação moral, o Bhagavad Gita já anunciava. Se você fizer uma análise de todas as crenças do planeta, todas, sem exceção, falam que a essência e o segredo de toda a crença inicia na transformação moral do homem. O Bhagavad Gita traz isso com muita propriedade. O Bhagavad Gita é vamos dizer assim, um épico, né, hindu lá do Oriente. Ele só chegou no Ocidente em 1785, chegou na Europa, tá? Foi chegar no Brasil quase em 1820, quase 50 anos depois, tá? E, na realidade, a gente vê que esse conhecimento que é tratado no Bhagavad Gita, ele tem uma essência de moralidade muito grande. Na realidade, você passa a entender o Bhagavad Gita a partir do momento que você entende essas metáforas, porque, na realidade, ele traz todos esses conceitos. Ele é um mito, ele é histórico, ele é um conceito de trazer para a sua realidade uma nova possibilidade de consciência, porque o homem se eleva a partir do momento em que ele eleva ou está disposto a elevar a sua consciência. Então, para entender o Bhagavad Gita, eu coloquei aqui para vocês a introdução do próprio livro original, tá? Onde ele deixa claro que a essência do conhecimento védico, né, é a coisa mais importante da literatura védica. O Bhagavad Gita é a essência desse conhecimento. O Bhagavad Gita, na realidade, ele propõe-se a livrar a humanidade da ignorância, sair do mundo maya, que é o mundo da ilusão, passar a entender que eu não estou sentado na cadeira, eu estou sentado no meu corpo. Eu não sou corpo, eu sou espírito. Na realidade, você entende que a evolução do teu contexto de consciência é a elevação de patamares superiores primeiro, de depuração para chegar na iluminação da sua alma.
o espírito em si, o Atman, que nós chamamos de centelha divina, ele é imutável. Você não acrescenta nada ao todo, nem tira nada do todo, porque o todo é perfeito, né? Lembrando a palavra perfeito, do grego, per é todo feito. Então, todo feito. Se algo é todo feito e completamente harmonioso, você não consegue tirar nada dele nem colocar nada nele. Ele não se altera. Então, o Bhagavad Gita traz esse conceito. A natureza material, ela não é independente, ou seja, nós precisamos do mundo material para agir num contexto de elevação da consciência. Então, não pense você que, ao se dedicar às coisas espirituais, você deve abandonar o mundo material. Não, não é isso. O Bhagavad Gita deixa isso claro, que nós precisamos do mundo material, até porque o mundo material espelha para nós. Por vezes você conhece alguém que é muito orgulhoso ou muito vaidoso, e às vezes você, né, olhando numa ótica assim, de análise, você vai ver, puxa, será que eu sou assim? Então, o ser humano é uma espécie de espelho para o outro ser humano. A gente precisa, como diriam os gregos, trocar espelhos por janelas. A gente não pode só se ver. Se você só se vê, se o seu mundo é a sua própria visão, você é egoísta. Por isso que os gregos diziam que a sabedoria inicia quando você troca espelho por janela. Então você passa a ver o outro. E no outro você se espelha. Você vê o que é bom, o que é ruim. Você fala, puxa, talvez eu faça assim também. Por isso que você não deve julgar. Aí você vai ver que muita consonância do que está escrito no Bhagavad Gita está, na realidade, nas páginas do Novo Testamento. O nosso mestre Jesus deixou tudo isso muito claro. Mas o Bhagavad Gita é quase 3.000 anos antes. Então, você vai reparar. Você podia perguntar, poxa, mas quem é Krishna? Krishna, ele é um avatar. Ele é a 8ª encarnação, vamos colocar assim, de Vishnu. Tá? Puxa, Marco, quem é Vishnu? Eu coloquei um slide aqui para você entender a Trimurti. Tá? Então, dentro do conceito hindu, que é a trindade, né, do hinduísmo, existem 3 forças que, na realidade, 2 são antagônicas e uma é organizadora, é harmoniosa. Vishnu, né, onde Krishna é a 8ª encarnação, segundo a mitologia, Vishnu virá ao planeta Terra 10 vezes, ele já veio 9. Tá? Krishna foi a 8ª, foi o 8º avatar de Vishnu. Toda vez que o mundo não se sustenta ou que ele está abalado pelas forças da treva, vem um avatar de Vishnu. O que é um avatar? É aquele que representa a energia divina. Então, Krishna é, entre aspas, um ser humano divino. Ele tem o contexto de Yudi, por isso que é a yoga, que tem a mesma raiz, aquele que é jungido a Jesus, que encarnou entre nós, também era um avatar do nosso Pai. E o que é Vishnu? Vishnu é a luz e a vida, ele é a força de sustentação do universo. Em contrapartida, tem Shiva, que é o destruidor. Porém, a destruição é necessária para a renovação. E tem Brahma, que aparece como uma espécie de equilíbrio, unificando esses contrários. Aí você consegue ver isso, por exemplo, naquela representação oriental do Tao, né? O Tao, né, onde tem aquele círculo, metade é preta, a outra metade é branca, mas dentro do branco tem uma bola preta e dentro do preto tem uma bola branca. Então, esse equilíbrio é Brahma. Então, entre a força de sustentação do universo e a destruição para a renovação, você tem um equilíbrio de Brahma. Essa é a Trimurti hindu, tá certo? Isso está lá no meu aplicativo também, né? Tanto esse vídeo que eu mostrei agora, tá? Ele está lá com o nome
Diálogo entre Krishna e Arjuna. Se você procurar lá no meu aplicativo, vá na pasta de materiais didáticos, tem muita coisa lá que eu coloquei, e procure lá o diálogo entre Krishna e Arjuna, que é aquele videozinho que eu passei para vocês aí de 9 minutos. Então, eu coloquei aí uma espécie de resumo, né, da introdução que acontece nesse clássico livro original do Bhagavad Gita. Então, a gente vai verificar que nada pode dizer sobre o mundo transcendental quem não está livre de uma consciência materialmente contaminada. Então, o que o Bhagavad Gita nos ensina? Que quando você vem ao mundo, o mundo é padrão vibracional, é um mundo de expiações e provas, nós vivemos ainda nele. Quando você vem, você tem a mente que é muito facilitada a se contaminar dos apegos, dos desejos, das coisas materiais. O Bhagavad Gita alerta exatamente sobre este perigo. Ele ensina que você tem que depurar a sua mente, você tem que passar a ter um controle sobre as suas emoções. Puxa, Marco, isso é a cara de Joana de Ângeles, né? Joana de Ângeles pega muita coisa lá do Bhagavad Gita, ok? Então, a gente vai verificar que todos esses ensinamentos é para que o ser humano, que é representado por Arjuna, que é um aspirante à evolução da consciência, ele possa despertar essa consciência para o conceito do eu sou. I am. Então, se você lembrar, por exemplo, da Fraternidade Branca, vários decretos da Fraternidade Branca começam com eu sou. Só que para fazer um decreto afirmando eu sou, você já tem que estar num estado de consciência que entenda que você manifesta a divindade que há em você. Né? Como diria o nosso querido Isaac Newton, né? O conceito de Deus, do todo, é um mar. Nós somos apenas uma gota. Então, no Bhagavad Gita, ele não aprova a adoração a diferentes semideuses, que é outra coisa que muita gente acha. Não. Ele diz que quem faz essa adoração a semideuses são pessoas que ainda não estão num estado pleno de consciência, que ainda precisam de ancoragem material, e aí eles buscam semideuses. E, na realidade, todos os semideuses, em qualquer crença, eles estão ligados às forças da natureza. Por exemplo, se eu pegasse, por exemplo, a Umbanda, os orixás não são personagens. Os orixás são forças da natureza, que estão presentes em cada um de nós. Todos nós temos a presença do antagonismo dos 14 orixás, né, que são 7 e são antagônicos vibratoriamente. E, da mesma forma, o Bhagavad Gita mostra que cada personagem do poema encontra-se dentro de nós. Cada um de nós vive, em algum momento, aquele conceito ali. É como se também, se você pudesse relembrar a história de Troia, né? Aquiles e outros personagens, né? Você vai ver que cada um de nós, em determinado momento da vida, é um Aquiles, é um Heitor, e por aí vai. Então, esses poemas, esses ensinamentos antigos, eles têm uma verdade absoluta que precisa de uma consciência plena para que a gente possa entender. As entidades vivas estão viajando de um planeta a outro. Olha que coisa interessante. Ele deixa claro o processo migratório dos espíritos conforme o seu estado evolutivo. Então, muita gente que não leu o Bhagavad Gita, né, por exemplo, entrou no Espiritismo, acha que o Espiritismo trouxe coisas inéditas. Não. O Espiritismo apenas, através da codificação de Kardec, nos trouxe, vamos dizer assim, uma interpretação para esse conhecimento que é milenar. Dentro da cultura védica, né,
já fica muito claro que existem muitas loucas. Loucas são mundos, e que cada louca tem um padrão vibracional a qual corresponde àqueles seres que estarão encarnando ali. Então, aqui, o mundo material é descrito como uma árvore. Olha o conceito da árvore da vida que consta no Bhagavad Gita. As raízes estão para cima, que é a origem de tudo, que é o mundo transcendental, é o mundo espiritual, e o seu caule, ou o seu tronco, que na realidade vão dar frutos, representa o mundo material. O homem é como se fosse o fruto dessa árvore que está de cabeça para baixo. O Bhagavad Gita deixa isso claro, que a origem de tudo é o mundo transcendental e que o mundo material é uma espécie de sombra. Aí quando você fala assim, puxa, isso me lembra o mito de Platão, o mito das cavernas, né? Onde os homens ficavam vendo só as sombras e acreditavam que a sombra era real. A sombra não é real, mas a sombra te dá a possibilidade de entender que existe algo a mais. O mundo material é o mundo das sombras. É o mundo que reflete o mundo verdadeiro, que é o mundo transcendental. O Bhagavad Gita explica isso com muita propriedade. O Bhagavad Gita também explica que o princípio geral que torna possível alguém entrar no reino espiritual é ele também entender que no momento da morte ele pensar em Deus, pensar no Supremo. Tá? Isso facilita bastante. Muitas pessoas, se eu não me engano, os filmes japoneses que têm essa filosofia muito arraigada, que se no momento da morte você estiver pensando em alguma coisa, você fica, na realidade, como se fosse preso num colapso de tempo, que aquilo na sua mente se reproduz várias vezes. Tá? Isso vem do Bhagavad Gita também, que você, na hora da morte, né, é só lembrar como morreu Mahatma Gandhi. Ele morreu falando os 72 nomes de Deus, né, dentro da filosofia hindu. Aí você fala assim, puxa vida, isso é um ensinamento muito importante. Né? Na hora que você vai desencarnar, e todos nós vamos desencarnar, é uma notícia um pouco triste, mas a gente sabe que é uma realidade, né? A gente tem que disciplinar a mente para não pensar em coisa ruim. Tem que pensar que, na realidade, você vai ser acolhido pela espiritualidade, né? Fazer relações devocionais de amor a Deus. Lembra do primeiro mandamento que o nosso Mestre Jesus falou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o Bhagavad Gita, em outras palavras, já trazia todos esses ensinamentos. Eu coloquei capítulo por capítulo do Bhagavad Gita para você entender. Tá? Então, nesse primeiro capítulo, os exércitos estão se observando naquele momento em que Arjuna sai da quadriga ali, né, da carruagem, e se ajoelha, porque ele pede instruções a Krishna. Então, o capítulo 1, ele mostra a posição dos exércitos. O capítulo 2 é o resumo do conteúdo do Gita, que inicia exatamente o quê? O diálogo entre o Senhor Krishna e Arjuna. O capítulo 3 traz o conceito do Karma Yoga, tá? Que Krishna ensina a ele que as ações, na realidade, que você faz nesse mundo podem te levar a grilhões ou à liberdade. Então, o reto agir, o reto pensar, então, todo esse conceito que Buda, né, a gente viu 2 aulas passadas, trouxe com muita sabedoria. Então, a gente tem que ter muita consciência sobre o que sai da nossa boca. Nós temos que ter consciência sobre o pensamento que exalamos, porque o pensamento tem forma, o pensamento plasma. Então, o Karma Yoga vem mostrar, esse capítulo vem mostrar exatamente isso, tudo através dos ensinamentos de Krishna. O capítulo 4 fala do conhecimento transcendental, ou seja, ele explica a relação e a diferença entre a alma e o espírito. Né? A alma como
um processo evolutivo, ou seja, que precisa de evolução, porque a alma está ligada diretamente ao teu despertar de consciência. E o teu espírito, o teu Atman, ele é puro, ele é pleno, ele é uma partícula de Deus. Então, no capítulo 4, o Krishna ensina exatamente essa diferença entre a alma e o que nós chamamos de espírito. E, na realidade, o Senhor Krishna também fala que toda vez que, nesse capítulo 4, toda vez que o mundo se sente ameaçado pelas trevas, existe uma encarnação de algum avatar, né? E ele mesmo se coloca como um avatar de Vishnu, né? Como eu falei, o 8º avatar de Vishnu. O capítulo 5 fala sobre a ação em consciência de Krishna, mas interiormente, renunciando os frutos, ou seja, quando eu não quero retribuição da minha ação, quando eu faço alguma coisa, eu não devo assinar. Krishna deixa isso claro. Quando você faz uma boa ação, né, o reto agir, você normalmente, o que o ego, na realidade, fica querendo? O ego, ele precisa de recompensa porque ele se descompensa. Então, o Karma Yoga, né, mostra exatamente que nós devemos agir sem esperar retorno, sem esperar retribuição, sem esperar obrigado, gratificação, nada disso. Tá? Simplesmente o reto agir é o estado pleno de consciência fazendo o quê? O Dharma, que é a virtude, que é o conceito das tuas, vamos dizer assim, relações de estado de consciência superior. Depois vem o Jnana Yoga, tá? Que, na realidade, traz um conceito de prática rígida e disciplinada de meditação. Então, Krishna, nesse capítulo 6, mostra a necessidade da meditação. E ele explica, quando o homem medita, ele aprende a escutar Deus. E meditação não é simplesmente você não pensar em nada, muito pelo contrário, você não consegue deixar de pensar em nada, né? A meditação é um intervalo entre um pensamento e outro. Então, quando você inicia, por exemplo, um processo meditativo, no início, né, daquela pessoa que está começando, ele não consegue, porque vem um pensamento, daqui a pouco vem outro, e à medida que ele vai treinando a meditação, 10 minutinhos por dia, por exemplo, né, vai aumentando esse intervalo entre um pensamento e outro pensamento. Quando o pensamento vem, você apenas observa e deixa ele passar. E vai vir um intervalo. Você aumenta o teu estado de consciência quando você começa a aumentar esse intervalo entre um pensamento e outro. Isso é a meditação. Isso leva você a controlar a mente, e esse controle da mente pode, sim, influenciar as tuas emoções e a tua percepção de uma forma geral. Então, outro ensinamento desse capítulo 6, que ele fala que existe o para-atman. O que é o para-atman? Ele chama de super-alma. Tá? Ele diz que essa morada é no coração. E a super-alma tem o Atman, que é espírito, centelha divina, e tem o para-atman, que é exatamente essa super-alma que traz para nós, conscientemente, a intuição. Por isso é que muita gente fala, ouça a sua intuição, que dentro da filosofia védica, o para-atman é exatamente o contexto da morada do espírito. Então, se tivéssemos uma metáfora de representação, onde mora o espírito, né? Isso, principalmente na Idade Média, já chegando ao século XVIII, né, 17, 18, ali, René Descartes, por exemplo, eles achavam que o espírito repousava na pineal. Tá? E o Bhagavad Gita deixa claro que o para-atman ele tem morada no coração do homem. E uma coisa engraçada é que o coração é o único órgão do corpo humano que não tem câncer, não tem como você trazer densidade para o seu coração. Lembrando, né, na filosofia, por exemplo, egípcia, quando
alguém, né, normalmente alguém importante, morria, ele tinha que ser enterrado junto com o coração. O coração dele não poderia ser retirado do corpo. Era o único órgão que ficava dentro do corpo. Por quê? Porque ele ia ser pesado, né? Dentro da pena de Ma'at, que é a teoria egípcia, ela colocava do lado a pena e do outro lado o coração daquela pessoa que, né, já adentrava ao mundo dos mortos. E se o coração fosse mais pesado que a pena de Ma'at, que era Deus da justiça, aquele ser ele não tinha capacidade de adentrar ao mundo virtuoso. Ele iria para o conceito denso, né, que nós chamamos de umbral, por exemplo. Uma coisa engraçada, que quando você estuda o Bhagavad Gita, quando o Krishna desencarna, né, quando ele sai do mundo terrestre, nós entramos no mundo do Kali Yuga, que os hindus chamam. Kali Yuga é um momento de densidade, é o momento que a gente vive hoje. Kali Yuga é um momento denso, é um momento que vai nos levar a um ápice que é necessário chegar a esse ponto para entendermos a necessidade de mudança. E estamos vivendo exatamente esse momento de Kali Yuga. Como diria o nosso querido Divaldo Franco, né, replicando Joana de Ângeles, ali por volta de 2054, é o momento que entraremos nessa transição de um planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração. Então, repara, tudo isso já estava escrito de uma outra forma, né, com metáforas, com alegorias, lá no Bhagavad Gita. O capítulo 7 traz o conhecimento acerca do absoluto, do conceito do Atma. Então, ele diz que o Senhor Krishna é a verdade suprema, a causa suprema e a força que sustenta tudo. Lembrando, ele é o avatar de Vishnu, e Vishnu é vamos dizer assim, o ser, a energia que representa a sustentação da vida. Então, ele se coloca como exatamente, né, Vishnu, ou seja, ele é o supremo. É como Jesus, quando fala, eu e o Pai somos um. E daí isso causa uma tremenda confusão na cabeça dos materialistas, dizendo, olha, ele está se achando Deus. Não é que ele está se achando Deus, é porque ele está na yoga, ele está jungido a Deus. Por isso Jesus falou isso, eu e o Pai somos um. E esse processo de união é o processo de evolução espiritual. Nós vamos chegar nesse processo de termos uma energia crística de tal maneira para que Cristo e Krishna têm a mesma raiz, que é Yud no sânscrito, que é aquele que é jungido, aquele que é unido à força maior. Então, por isso que Krishna se apresenta como o Deus Supremo, entre aspas, ok? E no capítulo 8, ele mostra como é que você pode alcançar esse estado de consciência plena. Durante toda a vida, e principalmente na hora da morte, você tem que começar a não só pensar, mas agir conforme as virtudes do Dharma. Então, isso é exatamente o conselho que Krishna dá no capítulo 8. No capítulo 9, é um conhecimento mais confidencial, né? A alma está eternamente relacionada com ele, ou seja, a nossa alma, que é um estado evolutivo, é ela que precisa evoluir, não o espírito, nós estamos ligados ao quê? À força crística. Se você lembrar das minhas aulas, por exemplo, no curso de Reforma Íntima, você vai lembrar que são 3 corpos superiores. Você tem o Atman, que é o centro de tudo, depois você tem o corpo búdico, o corpo crístico, e, por último, você tem, né, o conceito que nós chamamos de ego, que consolida a persona, que se modifica, que traz a estrutura da alma. Então, na realidade, tudo está ligado. Nós estamos ligados a essa divindade. Por isso que Jesus dizia, deixe brilhar a vossa luz.
porque nós já temos essa possibilidade. Ele falava no imperativo. Esse conceito, dentro do Bhagavad Gita, é chamado de Bhakti, Bhakti Yoga, tá? Onde você se volta realmente a entender quem é você de fato, né? E como você está ligado a esse reino divino. No capítulo 10, a opulência do absoluto, todos os fenômenos que mostram poder, beleza, magnificência e sublimidade, quer no mundo material, quer no mundo espiritual, são meras manifestações parciais das energias e opulências divinas de Krishna. Lembrando que Krishna é o sustentador, é o avatar que sustenta a vida. Ele é o avatar de Vishnu, ok? Então, ele mostra essa correlação que tudo tem origem no transcendental. A matéria é apenas uma sombra. No capítulo 11, Conhecimento acerca do Absoluto, ele revela, né, que nós estamos dentro de um conceito do todo, nós fazemos parte do todo. Quando, por exemplo, a Igreja Católica dizia, né, através de Constantino, que construiu muitas igrejas, que você tinha que ir para a igreja para se religar, né, e daí vem a falsa interpretação do latim, do conceito de religião, né, que foi distorcido. Religião, no conceito original de Cícero, por exemplo, que foi posteriormente replicado na Idade Média por Immanuel Kant, é relegere, é releitura, é você olhar para dentro de você, e não religare. E não você está desconectado de Deus, venha para a igreja, porque aí você vai se conectar. Né? Então, isso é, na realidade, uma blasfêmia, né? A ponto de Kardec, quando fez, né, a sua codificação, ele colocou lá, fora da caridade não há salvação. Na realidade, isso foi um ataque, entre aspas, à Igreja Católica, que dizia que fora da igreja não há salvação. Na realidade, nós já estamos, o tempo todo estamos ligados ao Ser Supremo. Nós fazemos parte do todo, só que parece que nós não percebemos isso. O capítulo 12, que é o serviço devocional, ele mostra que nós devemos fazer serviço devocional, que é o Bhakti Yoga. Aí você podia perguntar, mas como é que eu posso entender o Bhakti Yoga? Perpetuar as suas virtudes, disciplinar os seus defeitos morais, disciplinar os seus vícios. Isso faz parte do Bhakti Yoga. Capítulo 13, a natureza, o desfrutador e a consciência, é aquele que conhece a diferença entre o corpo, a alma e a superalma, lembrando, corpo físico, alma em evolução, superalma é a tua intuição que clama pela sua orientação, que dá a você as possibilidades de receber, por exemplo, inspiração. A superalma se conecta com a divindade. Então, os espíritos bons vêm te dar orientações. Né? A partir do momento que a sua intuição clama por isso, a inspiração vem. Então, a intuição é uma coisa interna, sua, que é advinda do seu coração, que é onde os hindus acreditam que é a morada do espírito, a essência que te conecta a Deus. E, através dessa intuição, ela sendo pura, você atrai para si, porque a gente sabe que a afinidade no mundo espiritual é o que reina, você atrai o que? Bons espíritos que vão te trazer a inspiração. Intuição, eu, comigo mesmo, inspiração, algum bom espírito que se aproxima de mim para me dar, por muitas vezes, bons conselhos ou orientação. Então, isso é a natureza do desfrutador e da consciência. O capítulo 14 mostra os 3 modos da natureza material, que, na realidade, você, se ver de novo, depois vai lá no aplicativo, você pode verificar de novo, Krishna fala sobre isso aqui, quando ele está ali falando com Arjuna no vídeo. Tá? Então, existem 3 formas de você agir, vamos dizer assim, no mundo. Você age com bondade, com paixão, e a paixão é perigosa, porque ela traz o conceito do apego, e a ignorância. Então, quando você olha, a ignorância e a paixão estão ligadas ao mundo material. A bondade, que é o reto agir, o reto pensar, né,
ele está ligado ao conceito da intuição, ao conceito do Atma, da super-alma, do para-Atman. Então, ele mostra que, na realidade, a nossa forma de agir no mundo tem essas três qualidades. Então, você acaba optando. Muita gente fala assim, mas a vida é feita de escolhas, né? Durante a vida de um encarnado, ele tem milhões de escolhas. Você escuta aí psicólogos falarem isso. Isso é uma grande bobagem, porque, na realidade, só existem duas escolhas para quem está encarnado. Ou você escolhe para o mundo espiritual, ou você escolhe para o mundo material. Todos os conceitos e características que estão aqui para baixo do mundo material ou estão aqui para cima do mundo espiritual é uma escolha sua. Daí você entender que nós nascemos simples e ignorantes e a nossa evolução depende de nós mesmos. Aí você vai falar assim, puxa, Siddhartha Gautama foi o cara, porque ele disse exatamente isso. Eu não preciso me apegar a grandes divindades, eu não preciso estar fazendo reverência a nenhum, entre aspas, Deus, porque o Deus que me habita é imanente em todo o cosmo. Então, eu tenho que começar a disciplinar a minha mente. Para isso, eu uso a meditação. Para usar a meditação, eu tenho que aprender a respirar. Então, olha quanta coisa que está ligado a esse conceito da tua transformação moral. Porque a partir do momento que você disciplina a sua mente, a gente costuma dizer que a mente do encarnado é como se fosse um elefante picado por uma abelha dentro de uma loja de cristais. A mente é muito ruidosa. Se você não disciplinar ela, ela acaba influenciando as tuas emoções, os teus sentimentos, e você se perde em apego e conceitos de paixão que vão te levar a venerar pessoas, coisas, algos ou imagens. Então, o Bhagavad Gita já traz todo esse conceito de orientação. Depois ele fala da yoga da pessoa suprema, ou seja, como é que você se une a essa relação suprema, né? Então, através, como eu falei para vocês, do serviço devocional, que é você ouvir, estudar, refletir, praticar diariamente e com todos os ensinamentos do Senhor. Se entregar, ou seja, se você pensa que tem as rédeas da sua vida, você está no mundo maiá. Tá? Na realidade, você não tem as rédeas da sua vida. Você se esforça para conquistar novas virtudes. Esse é a grande missão de todo ser humano encarnado, que isso vai te oportunizar o autoconhecimento para a transformação moral. Então, o conceito de servir a si mesmo, servir ao próximo, né? Ser alegre, cantar, louvar, reverenciar, adorar o Senhor, ou seja, cultivar as qualidades divinas. E as qualidades divinas são antagônicas aos conceitos da natureza demoníaca, que é o próximo capítulo, que são o quê? Os vícios, os defeitos morais. Puxa vida, Marco, eu lembro disso no curso de Reforma Íntima, né? Quem não teve a oportunidade de fazer o curso de Reforma Íntima, vai lá no meu aplicativo, né? Espiritualidade Bechara, tem lá todas as aulas da Reforma Íntima, que é extremamente necessária para que você possa até entender melhor o Bhagavad Gita. Tá? E esse capítulo 16 mostra que quem está ligado a esse conceito que ele chama de qualidades demoníacas, né? Que são os vícios e defeitos morais, ele se torna um prisioneiro. Ele acaba caindo na roda de Sansara, que são, né, as reencarnações que ele chama de infelizes. E ele vai estar sempre sujeito ao cativeiro material. Então, a roda de Sansara ela só existe porque nós erramos o tempo todo. Nós não entendemos a necessidade da reforma íntima e o Bhagavad Gita já trazia todos esses conceitos. As divisões da fé, os atos executados por aqueles cuja fé está na paixão e na ignorância, produzem apenas resultados materiais impermanentes. Olha aquilo que eu falei, né? Você tem a bondade, a paixão e a ignorância. Se você se rende à paixão, que é o apego às coisas materiais, ou ignora
o mundo espiritual, você, na realidade, é um grande candidato a ficar repetindo erros em encarnações sucessivas. Então, esse conceito que o Bhagavad Gita traz, posteriormente foi, né, muito bem explicado pela doutrina espírita, então, ele é um contexto de uma espécie de alerta para nós. Vou te dar um exemplo prático. Quando você pega, por exemplo, no YouTube, ou o meu próprio aplicativo, que traz coisas espirituais que são necessárias para todo mundo, tal. Se você vê o número de pessoas que baixam o aplicativo ou que veem vídeos espirituais, ele é muito pequeno. As pessoas estão muito ligadas ao apego, né, das coisas materiais, às paixões mundanas e, na realidade, manifesta uma grande ignorância. Você bota lá, por exemplo, eu não tenho e nem gosto de redes sociais. Se você olhar o meu Facebook, lá basicamente só tem coisas espirituais. Eu não tenho... como é que é o nome? Eu nem sei o nome. Essas outras redes sociais aí que tem, na realidade, o cara bota lá uma besteira, ou bota uma mulher pelada dançando, nossa, o cara tem lá 5.000 visitações. Aí você bota uma coisa espiritual, um ensinamento, aí você tem 15, 20. O ser humano ainda está extremamente demonstrando a sua ignorância para a maior necessidade da sua encarnação, que é a sua evolução moral. E o último capítulo, que é o capítulo 18, o Bhagavad Gita tem 18 capítulos, ele conclui exatamente mostrando a perfeição da renúncia. O que é a renúncia? Krishna explica que renunciar significa você dar as costas aos teus vícios e aos seus defeitos, principalmente ao egoísmo e ao orgulho, né? O egoísmo é a origem de todos os teus defeitos. Tudo que termina com ismo, né? Por exemplo, reumatismo, né? Vai pensando em tudo que termina com ismo. É doença ou enfermidade ou inflamação. Tá? Então, egoísmo é a inflamação do ego. É aquele que se acha mais do que na realidade é. Essas pessoas, né, que são hedonistas, elas buscam prazer e desejos na realização da sua gratificação de sentido, que são os desejos mundanos. Elas podem até ter momentos, a gente, né, fraqueja, mas ela tem que pensar também no lado espiritual. E o capítulo 18 mostra exatamente isso. Krishna mostra que as pessoas têm que estar atento, que os 3 modos da natureza, bondade, que na realidade traz você ao reto agir das virtudes, e a paixão e a ignorância, que é a antítese, né? Isso tem que estar muito claro na sua mente. Você está agindo com bondade ou você está na paixão ou na ignorância? Se você olhar, as formas de você pensar, de agir, sentir, elas sempre vão passar por um desses 3 modos que Krishna chama muito bem a atenção. O caminho mais elevado da religião é a rendição amorosa. Essa religião aqui é o relegere, não religare. É a rendição amorosa incondicional e absoluta ao Senhor Supremo. Num paralelo, trazendo o nosso Mestre Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso te liberta das correntes do materialismo e traz para você um processo depurativo. Ninguém se ilumina por ler livros. Você precisa de ação. Você precisa agir no mundo. Por isso que Krishna deixa claro lá no capítulo 2 e 3 que nós precisamos do mundo material. Isso, posteriormente, foi dito por Leon Denis, foi dito na codificação dos 5 livros do Pentateuco de Kardec, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, todos eles falam isso. Isso já tinha sido falado por Krishna, principalmente na conclusão do capítulo 18. Então você vai ver agora, como o livro é muito grande, como eu te falei, são quase 1000 páginas, com muitos ensinamentos, eu fiz ali um resumo para você entender, e até ficar curioso para ler, pelo menos o livro, né, fininho ali, que o Humberto Roden faz comentários.
eu peguei alguns ensinamentos do Bhagavad Gita em pequenas frases e eu fiz redação pessoal, ok? Fiz uma realidade, uma síntese. Então, são muitos pensamentos que eu botei aqui. Eu vou só passar por alguns, se bem que a gente ainda está com tempo, mas para que vocês reflitam, depois leiam isso com calma, né? O conceito de felicidade ele não está ligado às realizações materiais. Existe uma relação entre vencer o mundo e vencer no mundo. Quem vence no mundo se torna o quê? Poderoso, rico, né? Passa a ter apego às coisas. Esse venceu no mundo. Na realidade, nós que temos já uma consciência mais, vamos dizer assim, relativa à verdade, nós queremos vencer o mundo. Nós não queremos estar ligados às coisas e aos prazeres mundanos, porque são relativos, são impermanentes. Eles, na realidade, são fragilizados. E esse conceito de felicidade, quando você associa a felicidade às coisas mundanas, eles trazem para você frustração, eles trazem para você conceitos de ódio, de não amor, e por aí vai. Então, você tem que estar muito atento o que é felicidade. Ok? Então, o Bhagavad Gita explica isso com muita propriedade, principalmente mostrando que a felicidade não está na gratificação dos sentidos, porque os sentidos são efêmeros. Os sentidos não conseguem entender a verdadeira realidade. Eles nos trazem conceitos impermanentes do mundo material. A dor e o prazer são do mundo. Uma coisa engraçada, se você lembrar Joana de Ângeles, ela disse que a dor é inevitável, por exemplo, porque nós somos espíritos que, na realidade, trazemos processos kármicos, né? Através das reencarnações, a alma vai se depurando, mas o conceito de sofrimento, quando você não entende o porquê você passa pela dor. Então, o Bhagavad Gita deixava isso claro. Tanto a dor quanto o prazer, eles são efêmeros, eles são coisas do mundo impermanente, estão ligados à nossa ignorância. Então, quando você se lamenta por estar passando por um estado doloroso, e às vezes até sofrendo, na realidade aquilo está revelando uma grande ignorância sua. Quando você fica muito feliz por uma realização material, né? Achando que eu consegui e eu estou feliz. Não, você não está feliz. Você está gozando, naquele momento, de um lapso, vamos dizer assim, de conquista material que é impermanente, que, da mesma forma que o mundo te dá, o mundo pode tirar de você. Isso acaba afastando você para reconhecer a verdadeira realidade, que é imperecível. Então, o Bhagavad Gita chama atenção para isso. Outra coisa que ele chama atenção, o que habita a sua mente cria a sua vida. Né? A gente vai lembrar que André Luiz e Emmanuel já falou, você é o que você pensa. Né? Os dois falaram coisas parecidas. Então, discipline a sua mente. Bhagavad Gita chama atenção que a forma de disciplinar a mente inicia com a meditação, inicia com o saber respirar, inicia com você estar atento ao que vem à sua mente e domar. Como eu falei, a mente do ser humano encarnado é como se fosse um elefante picado por uma abelha dentro de uma loja de cristais. Ela é ruidosa, ela quer o tempo todo buscar gratificação. Por quê? Porque ela está ligada diretamente ao seu ego. E o ego descompensa. E quando ele descompensa, ele busca recompensa através de quê? De uma pseudo-felicidade. Então, puxa, Marco, isso é quase que o discurso da Joana de Ângeles, né? Estava escrita lá no Bhagavad Gita há mais de 3.000 anos antes de Jesus. O conhecimento espiritual não se adquire apenas com leitura. Conhecimento espiritual é produção interna. Você precisa sentir ele, você precisa agir, pensar, falar deste contexto que é uma nova realidade para a alma.
A alma encarnada, ela sofre através dos grilhões do apego às coisas materiais. Então, quando você começa a entender a necessidade de buscar esse conhecimento espiritual, é óbvio que começa no ouvir, na leitura, mas você precisa internalizar isso e passar a agir para com todos na bondade. Lembra dos 3 modos? Ou você vai estar na bondade, ou você vai estar na paixão, ou você vai estar na ignorância. Então, opte pela bondade. A aplicação do Dharma, lembrando, Dharma, né, tem o Dharma e o Karma. O Karma é uma relação de causa e efeito, ou seja, como tem lá no Pentateuco, né, de Kardec, né, no Espiritismo, no céu e inferno, cada centil não deixará de ser pago, ou seja, o karma, esse acerto de contas. Tá? O Dharma já é o contrário. O Dharma são as leis que regem o universo, são os deveres que você deve ter com o conceito de bondade, são os princípios morais, é a transformação moral que o ser humano precisa fazer, que nós chamamos de reforma íntima. Isso é o Dharma. Então, o Dharma sempre é relativo, porque ele vai estar sempre ligado ao teu bom senso e às tuas escolhas. Como eu falei, apesar de muitos psicólogos dizerem aí que nós temos milhões de escolhas, tem gente até que quantifica, né? Bota isso estatisticamente. Um ser humano até 70 anos, outro dia eu li lá um psicólogo americano falando isso, ele tem aproximadamente, sei lá, 700 mil escolhas para fazer, por isso que a vida é perigosa, não sei o que, pura balela. Você só tem 2 escolhas. Ou você opta pelas coisas espirituais, ou você opta pelas coisas materiais. Pense sobre isso. Quais são as suas escolhas? No mundo espiritual ou no mundo material? Nós encarnamos para ter ganho espiritual, e o ganho espiritual deve ser meta diária. Ninguém se torna luminoso, como eu falei, por ler livros espíritas ou por fazer bondade no contexto de caridade. Eu fui lá, ajudei a velhinha a atravessar a rua, eu dei uma cesta básica no céu. Isso é importante, só para disciplinar a sua mente. Porque a sua meta diária é a sua transformação moral, é a sua forma de agir no mundo, de agir consigo mesmo e para com o próximo, e todos que Deus coloca na sua vida. Porque todos que atravessam o seu caminho, como diria Chico Xavier, têm relações kármicas com você. Então você deve aprender a amar. Eu não preciso gostar de uma pessoa para amar esta pessoa. O amar é amor incondicional, é fazer o bem não esperando retorno. Fazer o bem não importa quem, sem querer gratificação, sem querer reconhecimento. Esse conceito de amor incondicional é Dharma. É ele que te leva a ganhos espirituais. Isso tem que ser meta diária. Ok? Bhagavad Gita chama atenção para isso. O Atman, né, que é a centelha divina, ele é sábio, é imutável, ele apresenta as mesmas qualidades vibracionais da divindade. Lembrando Isaac Newton, como se Deus fosse o oceano e nós fôssemos a gota d'água. O resultado da ação não depende só do seu esforço. Olha que coisa interessante que o Bhagavad Gita traz de conhecimento. A pessoa se esforça, mas ela não tem êxito, porque às vezes o karma dela é muito pesado. Ela precisa passar por determinadas situações de depuração. Precisa de passagem temporal. O tempo tem que passar para fazer aquela pessoa aprender. Tá? Então, você tem que se esforçar, é claro que você tem que se esforçar, mas o resultado da tua ação nem sempre vai ser o que você espera. Eu vou, a partir de hoje, eu só vou fazer coisa bacana, só vou fazer coisas bondosas, né? Eu vou intensificar o meu Dharma. Tá? Mas você pode não colher coisas muito interessantes. Por quê? Porque você ainda está ligado à roda de Sansara. Você ainda tem débitos kármicos. Então a gente tem que compreender isso. Tudo a seu tempo. Como a gente falou, a produção espiritual, o conhecimento espiritual é a produção interna. A aplicação do Dharma é sempre relativa, né? Falamos isso também. A autoenganação é fruto da pressão pelo desejo. Olha só,
Isso é uma das coisas que o ser humano mais faz, auto-enganar-se. Ou seja, ele cria um contexto de realização, né? Eu quero comprar um carro novo, eu tenho que trocar o meu carro, não sei o quê, e como se aquilo fosse a coisa mais importante da vida dele. Tá? Então, ele está se auto-enganando, porque ele pode se frustrar. De repente, ele está lá, né? Comprou um carro novo, aí vem o bandido e rouba o carro dele e ele não tinha feito seguro. Puxa vida, mas que coisa, né? Então, a gente não pode se auto-enganar. O que é importante para você? É a tua escolha. Você vai escolher coisas espirituais ou coisas materiais. Está na sua mão. Como diria Siddhartha Gautama, nós somos responsáveis pelo nosso destino. Os tipos de apego estão relacionados ao corpo, às pessoas e coisas que dão prazer ao corpo. Pensa nisso. Aos bens materiais e aos rituais religiosos, sem foco na autorrealização. Então não adianta também você entrar numa religião e, poxa, agora eu estou frequentando, eu estou, por exemplo, indo no centro espírita, estou ganhando passe, estou tomando água fluidificada. Isso não significa absolutamente nada. Isso significa apenas que você está disciplinando a sua mente para trilhar um novo caminho. O que você precisa fazer é a autotransformação. Para isso, você precisa se conhecer. Você tem que fazer sua reforma íntima. Esse é o caminho. Essa é a pedra filosofal de todos os credos em todas as épocas. Se você estuda magia, e eu estudei magia muito, 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 até por ter me tornado sacerdote de Umbanda, eu passei a entender processos magísticos, como acontecia. Tudo, na realidade, parte da sua transformação moral. Reforma íntima, meu amigo. Pratique sempre o Karma Yoga. E olha que coisa interessante. O Karma Yoga está ligado à metanoia. Lembra? Os primeiros cristãos, quando eles estavam fazendo coisas que, na realidade, não tinham qualidades, vamos dizer assim, cristãs, né? Vários outros cristãos iam para a porta dele e ficavam gritando, né? E aqui está em latim, né? Metanoia, metanoia. Quer dizer, meta vá além, noia da mente, vá além da mente. O Karma Yoga é exatamente isso, é você ir além da mente, é você aprender a controlar a sua mente, é você não julgar, não discriminar, evitar equívocos, porque, né, como diria Joana de Ângeles, para julgar alguém ou interpretar a ação de uma pessoa, você deveria conhecer as últimas 500 encarnações dele passada, né? Como nós não conhecemos, evite fazer isso, porque nós não temos essa capacidade. Por muitas vezes, uma pessoa se frustra por não entender que é apenas o gerente dos bens materiais e não o proprietário. Isso é outro problema que está ligado ao apego, né? Que está, na realidade, no modo paixão, né? É como se você tivesse 3 modos para ligar. Você liga o modo bondade, você liga o modo paixão, ou você liga o modo ignorância. Pensa nisso. Quando você age, quando você pensa, qual é o botão que você está ligando? Bondade, paixão ou ignorância? Bhagavad Gita fala isso com muita propriedade. Ele fala que, né, o que alimenta e reforça o mundo Maya, que é um mundo ilusório, são esses apegos e desejos da mente indisciplinada e adicta. O que é a mente adicta? É aquela que sempre quer mais. É aquela pessoa que não se realiza com o que consegue. Ela conseguiu alguma coisa, ela quer mais. Ela quer, mas isso faz parte do ser humano. Depende, você quer mais o quê? Mais coisas materiais? Você acha que isso vai te trazer felicidade? Volta lá 2, 3 slides para trás e lê de novo o conceito de felicidade. A intenção precede o desejo. A intenção vem da onde? Do coração. O coração é o que? A morada do espírito. O coração reflete o Paratma, ou seja, é aquilo que te conecta diretamente ao Pai, no conceito vibracional do Atma. Então, a intenção precede o desejo. Se o seu coração não é puro, o seu desejo vai ser material. Simples assim. E outra coisa, quem luta contra o desejo, na realidade vai perder sempre. Isso me lembra, sabe o quê?
proibições, ameaças, né? Que, por exemplo, os católicos, né? Os padres católicos, em mosteiros, em renúncia, né? Às coisas materiais, fizeram, aí depois ele vai se tornar presbítero, né? De uma igreja e ele acaba assediando, por exemplo, uma criança. Puxa vida! Puxa, mas ele era um homem santo, entre aspas. Santo vem do conceito de santidade, sanidade, aquele que é isento de doença. Tá? Ele não é. Ele simplesmente, ignorantemente falando, ele achou que podia disciplinar o desejo. Você não luta contra o desejo. Você vai perder todas quando lutar contra o seu desejo. Tá? Você tem que lutar contra a sua ignorância de quem é você, quais são as suas possibilidades, o que você pode, o que você não pode fazer. Proibições, ameaças, são coisas materiais que, na realidade, criam essa ilusão de que você vai controlar o desejo. Tá? O contemplar pessoas e objetos percebidos apenas pelos sentidos vai levar exatamente ao conceito de apego. O egoísta só consegue ver o seu ponto de vista. Quando acontecer alguma coisa na sua vida, veja de todos os ângulos. Não veja só você. Você se coloca no centro e acha que o mundo todo gira ao seu redor. Isso é o conceito do egoísta. Coloque Deus no centro e todo o conceito de periferia, você vai ter uma visão muito mais ampla. Puxa vida, eu achei que era isso, mas se eu olhar de uma outra maneira, olhando na forma de pensar do outro, puxa, ele tem razão, porque ele está vendo por aqui e eu estou vendo aqui. Só o egoísta que acredita que o ponto de vista dele é o mais certo. Tá? Uma coisa que eu não falei, eu lembrei agora. Puxa, Marco, eu queria ver algum filme que fale sobre o Bhagavad Gita, mas no mundo moderno. Então, fica aí a dica. Tem um filme, um filme antigo, chamado Lendas da Vida. Tá? É a história de um jogador de golfe que, na realidade, tem um treinador. Né? O jogador de golfe é o Arjuna, tá? E o treinador dele, o mentor dele, né? É como se fosse Krishna. Ele faz uma correlação muito bacana, né, resgatando, através de metáforas, a essência do Bhagavad Gita. O filme chama-se Lendas da Vida. Ok? Se puder, veja, porque ele é muito legal. Eu lembrei disso aqui agora para passar para vocês. Ninguém está livre do gosto ou aversão. Claro, né, eu não gosto disso. O que é gostar? É ter afinidade por alguma coisa. Porém, aquele que controla isso também controla os sentidos, logo é livre. Então você não pode se deixar, né, a criar preconceito ou dizer que aquela pessoa é isso ou é aquilo, porque você não gosta dela, ou você tem, né, qualquer tipo de aversão a uma forma de pensar dela. Né? Isso é comum a gente ver numa ignorância completa em torcedores de futebol. Né? Eles deviam colocar isso aqui em todos os estádios, né, para começar a entender que eles se tornam o quê? Prisioneiros daquela forma de pensar. Por quê? Se deixam levar pelos sentidos, acreditando que o que eles gostam é que é verdadeiro, o que eles não gostam é falso, então temos que banir. Isso é de uma ignorância atroz. Isso leva também ao conceito, né, de discriminação, pessoas que discriminam a outra pessoa por causa de gênero, por causa de raça e por aí vai. Isso é uma ignorância atroz. Deus está separado do homem devido à sua ignorância. Deus, né, sempre esteve dentro de nós. Eu não preciso olhar para o céu, o Pai me ajuda. Não, olha para dentro de você. Por isso que é relegere e não religare. A contemplação te reporta a uma visão de Deus, ou seja, você reconhece que Deus está em tudo e em todos, inclusive em você. Né? Esse contemplar foi exatamente a história de Francisco de Assis, né? Quando ele começa a ver beleza simplesmente no voo de uma abelha, numa flor que se abre, e por aí vai. Então, a mente é serva dos sentidos. A mente deve ser utilizada para controlar os sentidos. Ou seja, a partir do momento que eu disciplino a mente, eu passo a controlar meus sentidos e as minhas emoções. Nós somos, por muitas vezes, refém do cérebro reptiliano, que nos traz o conceito de instinto de reação, né? E, por muitas vezes, quando domamos ali o cérebro reptiliano dos instintos,
nós passamos a cair na armadilha do cérebro límbico, que traz o conceito das emoções. Né? Então, fulano me ofendeu, eu estou me sentindo ofendido. Mas por que você está se sentindo ofendido? É você que está achando isso. Né? Se ele manifestou uma ignorância, se ele manifestou um estado completamente desequilibrado, você não precisa se desequilibrar também. Então, a gente tem que tomar cuidado. Você é refém? Você age ou você reage? Porque ação é diferente de reação. Quando você age, você usa o terceiro andar do teu cérebro, que é o córtex cerebral. Né? A partir do momento quando você reage, você vai estar usando ou o cérebro límbico, baseado nas emoções, ou o cérebro reptiliano, que é baseado nos instintos. Então, pense sobre isso. Renúncia não é o abandono da ação, é o abandono da reação. Olha aqui, ó. Foi isso que o Krishna falou para o Arjuna. Né? Você não está abandonando a ação, você vai abandonar a reação. E a luta é necessária porque é uma luta que vai se travar dentro de você. Bom, eu vou... Falta 2 minutos. Né? Aqui, basicamente, diz que o egoísta, na realidade, não retribui, ele só retira do mundo. E você tem que saber doar as suas virtudes. Então, se você tem alguma coisa que é muito boa, aprenda a doar isso à natureza, aprenda a doar isso às outras pessoas. Isso vai te purificar e é o caminho da iluminação. Né? Entenda que você não tira, né, já falei isso, ou não coloca nada no todo, porque o todo é perfeito. Todo feito, todo feito. Então, se ele é todo feito, você não tira nem retira nada e, na realidade, ele não se altera. Tá? E aí, lembrando Jesus, deixe brilhar a vossa luz. O ignorante diz, eu já falei isso aqui, né? Eu estou sentado na cadeira. Não, eu sou espírito. Estou sentado no meu corpo. Desapego é um exercício do Karma Yoga. O Samadhi é o estado de arte da yoga. 1 grama de exemplo é mais do que 1 tonelada de palavras. A palavra orienta, mas o exemplo arrasta. Tá? A essência da alma faz morada no coração. A instrução viabiliza instrumentos para pensar e refletir sobre algo, alguém ou alguma coisa. Tudo começa com a instrução, às vezes com ouvir, com ler, mas depende o quê? De você pegar essa informação e transformar em conhecimento. Só você faz isso. Nossa relação com a criação é a igualdade na diferença. Puxa, Marco, o Bhagavad Gita já falava isso, que hoje, né, quando você estuda cidadania, por exemplo, né, eu fiz faculdade de teologia e eu tive que estudar cidadania. Aí o pessoal apresenta isso, né, falando ali dos renascentistas, né, dos filósofos do Renascimento, dizendo que era uma novidade. O Bhagavad Gita falava isso há mais de 3.000 anos atrás, antes de Cristo. Tá? Então, tá aí. Então, eu espero que vocês leiam cada coisinha dessa aqui, é um ensinamento que merece reflexão. Tá? Terminando aqui, não esqueça nunca, Deus é um verdadeiro oceano de amor. Nós somos apenas a gota desse oceano, com a mesma qualidade. Portanto, vamos assumir essa condição? Não foi à toa que o Mestre Jesus disse, vós sois deuses, tudo que fazei, tudo que faço, podereis fazer e muito mais. Conscientemente, ou seja, trazendo o conceito de disciplinar sua mente, buscando uma elevação da tua consciência, né, um estado superior de consciência, você vai realmente galgar essa depuração e começar a ser luz. Nós somos luz no mundo. Nós podemos transformar o mundo. Depende de nós. 10h01. Eu finalizo aqui esse ano, desejando a cada um de vocês que está me assistindo ao vivo ou que vai assistir esse bate-papo aqui, né, depois, através da gravação, eu desejo a vocês um Natal repleto da energia crística, tá? E um 2024 repleto de consciência plena, felicidade e prosperidade. Que a energia crística esteja presente não só na sua mente, mas no seu lar, em todo o âmago da sua família, e que, janeiro, estaremos novamente juntos, iniciando a primeira aula sobre geometria sagrada.
a gente vai entender, né, como pantáculos, símbolos, signos, como eles estão ligados à conectividade entre o mundo material e o mundo espiritual. Só tenho a agradecer ao Greg por me dar essa oportunidade de poder parar aqui a apresentação. Agradecer a Simone aí, A gente tem que agradecer a você, nossa minha mãe. parceira aí, me dando essa oportunidade de falar essas coisas todas. E, como eu falei, Feliz Natal para vocês, para cada um de vocês, né? Que Jesus esteja presente. Lembrem que é uma data que comemora o nascimento do nosso querido mestre, apesar de sabermos que ele não nasceu em dezembro, né? Ele deve ter nascido ali mais ou menos em março, tá? Mas é onde, né, segundo a espiritualidade, o momento em que ele mais se aproxima do planeta. A energia crística se aproxima muito do planeta nesse momento, porque foi o momento que nós acabamos elegendo, né, devido ao calendário romano, que Jesus nasceu. Então, que a gente possa refletir sobre todos esses ensinamentos que a gente vem trocando. Como eu digo, eu sou papagaio de pirata, eu só aqui replico o que a espiritualidade me ensina, né? Como diria o nosso mestre Jesus, tudo que eu digo, na realidade, não vem de mim, né? Vem da espiritualidade maior, Jesus dizia, vem do Pai. Né? Muito obrigado. Atma Namastê. Beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado por esse ano, Marco. Obrigada. Até todos mais. vocês. Feliz Natal a todos aí, feliz ano Até novo. janeiro. Feliz Natal, Gratidão, gente. Bom Bom Natal. Natal, bom Feliz Natal. Natal. João, Feliz tchau, Natal. tchau. Obrigada. Muito obrigado. Simone, Oi. o ano que vem continua